dois assuntos que você domina muito, é sobre diabetes e exercício físico, e você também trabalha com câncer e exercício físico. Eu queria que você desse uma explanada acerca dessas duas condições patológicas e o que o exercício físico pode beneficiar tanto no diabetes quanto no câncer. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer a definição, né? O câncer nada mais é do que um crescimento anormal, tanto trófico quanto plásico, quer dizer, você aumenta o tamanho e depois elas começam a se reproduzir. De células, de qualquer tecido, que então por uma desorganização ali, começam a se reproduzir de forma descontrolada, e quando isso acontece, elas vão criar um núcleo celular chamado de tumor, que efetivamente é um núcleo de células que não consegue produzir a função que aquelas células das quais elas eram originadas conseguiam. Então você tem uma massa tumoral que não faz mais aquilo que aquele tecido faz. E essa massa vai crescer muito e vai tomar conta desse tecido de modo que o tecido vai deixar de existir. Porque é uma célula originária daquela mesma célula, por exemplo, hepática, fígado. Só que ela não faz as coisas que a célula original fazia. E o grande problema disso é que primeiro ocorre em qualquer tecido. Existem mais de 100 formas hoje conhecidas de câncer. Mas o problema é que ela pode estar anexada a um tecido adjacente e passar para esse tecido adjacente, por exemplo, muito comum nos órgãos intestinais, porque eles estão ali justapostos, né? Mas ainda pior é que elas podem migrar para a corrente sanguínea e chegar por ela até outro tecido, chamando de metástase. Então você desenvolve um câncer em um determinado tecido e uma daquelas células passou para a corrente sanguínea, porque ela se desprende do tecido, cai na corrente sanguínea e atinge outro. E ali começa a desenvolver uma nova característica para aquele tecido. Ela começa a se dividir ali, é basicamente um parasita mesmo. Acoplado ao tecido, inclusive tomando energia do organismo para se desenvolver muito rapidamente e vai invadindo aquele tecido e acaba com ele. Quando isso acontece, quando essas células crescem dessa forma a ponto de ocupar um tecido e matar a sua função, esse tumor chamado de maligno então é o câncer. Mas eu posso ter essa derivação celular, essa hipertrofia, essa hiperplasia, sem que chegue a esse ponto. Então é um tumor benigno. Retira-se, sem que haja a expectativa de que ele volte ou tampouco de que ele tenha se metastasiado. Essa é a diferença entre os malignos e os benignos, se é que nós podemos dizer que esse é benigno. Mas enfim, então é uma doença que tem um fundo metabólico enorme, porque é um erro metabólico celular. Tá? A outra situação é a diabetes, que também, como doença metabólica, nada mais é do que um desbalanço de uma ação hormonal, no caso a insulina. Ou ela deixa de ser produzida, ou ela é produzida molecularmente de uma forma que o seu receptor não a reconheça, ou então os receptores estão sendo destruídos. No último caso, por exemplo, acontece na obesidade. Porque o indivíduo vai perdendo massa gorda, vai perdendo massa magra, e é no músculo que estão os principais receptores de insulina. E também eles estão no tecido adiposo. Só que quando você começa a perder massa muscular, a insulina passa por ali e não é reconhecida, então ela não age mais no músculo. E o que ela faria no músculo? Ela aumenta o tamanho de músculo, ela põe glicose para dentro do músculo, ela reserva o glicogênio no músculo, hipertrofia o músculo, portanto. Então, o tecido adiposo, ela faz a mesma coisa, só que no músculo, se você coloca glicose, etc., você estimula triglicérides, você estimula a hipertrofia, você estimula a obesidade. Então, no diabetes tipo 2, que é uma daquelas classificações, diabetes também tem um código CID, que é, no caso, o E10. Você tem uma subderivação, E10 para diabetes insulina dependente e E11 para diabetes não insulina dependente. Você tem mais 9 variações. Desde o diabetes que leva o indivíduo ao coma, até o diabetes sem complicações. Em qualquer um deles, seja naqueles em que ele não produz insulina ou naquele que produz insulina, o esforço físico é extremamente bem-vindo, por várias razões. Mas basicamente, nos dois casos, vou resumir, porque você aumenta o trofos, você aumenta o desenvolvimento muscular e aumenta a taxa metabólica. De novo, o treinamento físico de resistência hoje parece ser mais interessante do que o treinamento aeróbio para o diabetes. O aeróbio também é muito bom, óbvio, mas se eu tiver tempo e tiver que optar, eu orientaria a optar por uma musculação. Tanto no 1 quanto no 2. E a mesma coisa nós estamos fazendo no nosso laboratório já há algum tempo com pacientes com câncer, em especial com câncer de mama. Porque à medida que você aumenta a taxa metabólica do indivíduo, produzindo esforço físico, e aí tem diversos modelos, a gente lá no nosso laboratório, no MEF, Laboratório de Metabolismo e Fisiologia do Esforço, nós utilizamos dois modelos, que é a corrida aquática de profundidade e a musculação. À medida que você faz isso, você aumenta muito a taxa metabólica dos lipídios, você produz um efeito crônico, treinamento físico de alta intensidade, treinamento resistido, poderia ser uma sessão de crossfit, uma sessão de cross-training, tudo bem. O professor pode escolher o que ele quer usar, desde que ele aumente a taxa metabólica desse indivíduo, tanto na fase do treino, quanto após o treino. Porque aumentando, você faz com que a musculatura concorra com as células tumorais para a fonte energética. De modo que, entre aspas, você começa a produzir fome nessas células. Não é só isso, mas isso é importante. Quer dizer, ofertar energia para um tecido saudável, que compete com outro, que também está tentando crescer, é muito importante. E a musculatura, então, é uma forma de controle, à medida que você consegue fazer com que ela seja sempre demandadora de energia, uma forma de você controlar o avanço tumoral. Entre outros fatores, também porque você diminui com o esforço físico, com o treinamento físico, com o condicionamento físico, são coisas diferentes, com o estado de condicionamento físico adquirido, você diminui a formação daquelas citocinas inflamatórias que eu falei para você. Que no caso o tecido adiposo produz muito. Por isso que, entre outras coisas, a obesidade hoje é considerada um fator de risco.
Porque essas citocinas inflamatórias podem ser tumorogênicas, podem ser cancerígenas, carcinogênicas. Então, quando você controla, como por exemplo, fator de necrose tumoral alfa, interleucinas diversas, né? Resistina, que é uma proteína produzida pelo tecido adiposo e que causa, como o nome fala, a resistência à insulina, porque ela diminui a atividade do receptor de insulina no músculo. Quando você diminui essas proteínas, citocinas inflamatórias, você desfavorece o ambiente para a formação de um tumor, para o surgimento de um tumor. E o esforço físico ele faz exatamente isso. Mesmo que ele não te emagreça, ele bloqueia, não te emagreça no sentido, até vou corrigir, que ele não diminui o seu tecido adiposo, ele bloqueia a possibilidade da formação, ele diminui demasiadamente a formação dessas citocinas, além de produzir as suas próprias citocinas não inflamatórias, ou anti-inflamatórias, que são muito importantes. Então você concorre com o tumor, à medida que você diminui a oferta de energia para esses tecidos, e ao mesmo tempo, à medida que você contrapõe as citocinas que o estimulariam. Né? Além de trazer todos os benefícios do treinamento físico, que você sabe melhor que eu, que uma pessoa vai ter quando está treinando. Então, basicamente, em resumo, é isso.